Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Desembaraxando episódio 182. E conforme eu havia avisado, na verdade, não é só hoje, né? Nós teremos aqui a semana Desembaraxando. Então estamos começando hoje, segunda-feira, essa semana. E fica tranquilo porque eu não vou vender nada no final, porque, Baracho, é aquela semana de alguma coisa que parece que vai falando um monte de coisa bonitinha, aí no final quer vender um produto. Já fiz isso, você me conhece, mas dessa vez não é não. É tão somente para estar com vocês aqui, e que bom estar com vocês aqui. Eu fiz o último Desembaraxando, foi no dia 23 de abril. Então hoje estamos aí voltando com o Desembaraxando 182. Deixa eu dar um toque para algumas pessoas aqui. Vamos chamar algumas pessoas, né? Como é que faz aqui? Tá. Tô informando aí, né? Eu vou dar uns toques para uma galera aqui e vou chamar o povo para entrar aqui conosco, para poder, enfim, participar conosco. E é isso aí, eu tô chamando uma galera para participar aqui. Olha quanta gente que pode entrar, hein? Caraca, olha só. Bem, tem bastante gente já aqui, ó. Cê é louco, olha só, olha só. Opa, acho que eu nem mandei ainda. Eu nem mandei ainda, caramba. Eu bati um monte aqui. Olha, acabei não mandando nada aqui. Mas vocês vão entrando aí e a gente vai começar a trocar uma ideia aqui, rapidinho. Eu falei dessa semana Desembaraxando, essa semana de trocar ideia. E agora eu fiz certo aqui. Eu tinha escolhido as pessoas aqui, selecionado, e quando vê, não estava enviado aqui. Acho que agora tá bom. Alguns aqui tá bom. Aê. Ó o brother Dino aí, ó. Você tá bom, cara? Você tá bom? Que bom te ver, que bom te receber tua mensagem aqui. Que prazer. Tudo bem, Baracho tá bem. E eu espero que o Dino também esteja bem. O pessoal vai chegando aí, né? 8h02 já. Beleza. Vamos ver se mais gente vai entrar aqui, além do Dino. Você foi o primeiro a entrar, cara. O primeiro a entrar foi você aqui. Que bom que você tá bem. É isso aí. Muito bom. Todo dia eu olho na minha mesa o carrinho que você me deu. Tá lá. Aí eu abro o capô dele, olho, fecho o capô e fico lá mexendo nele, né? É isso aí. Aí minha esposa vai limpar lá, ela mexe, aí eu olho e assim vai. Mas que legal. Eu mandei para algumas pessoas aqui, vamos continuar. Bem, quem perder esse conteúdo de hoje, nós teremos a semana inteira isso aqui. O horário de amanhã eu vou ver depois, eu aviso. Depois o horário de quarta, quinta, sexta. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar uma coisa. Como que é a sua relação com a sua ideia? É isso aí. Como é a sua relação com a sua ideia? Ué, todo mundo tem vontade de ter uma ideia. Todo mundo tem uma ideia na vida. Uma ideia que pode ser boa, uma ideia que pode ser ruim. Uma ideia que parece que está me ajudando e na verdade está me atrapalhando, uma ideia que está me detonando, uma ideia muito boa, ideia. E você deve conhecer alguém que, na sua opinião, é uma pessoa assim de ideias, né? Eu não estou falando de inteligência, estou falando de ideia, tá? Há quem confunda isso. Ideia é inteligência. Não, ideia é ideia, é ter uma ideia. Então, como é a sua relação com a sua ideia? Tá? Então a gente vai começar com essa conversa aqui. Porque muitas vezes nós podemos insistir bastante numa ideia. Temos uma ideia que defendemos ali e pensamos que é uma ideia boa pra caramba, né? Enfim, uma ideia assim muito boa. E ficamos pensando ali e lutando por aquela ideia. Eu acredito nessa ideia, essa ideia vai ser importante, essa ideia vai me salvar, aquela coisa toda, né? Mas será que muitas vezes, em vez de eu estar lutando por uma ideia, porque eu acredito nela, será que muitas vezes eu não estou já engolido pela minha ideia? Presta atenção na sua cabeça aí agora, né? Por isso que eu perguntei no começo, qual é a relação que você tem com a sua ideia?
Ou como é a relação que você tem com a sua ideia. Qual é a ideia, Baracho? Você escolhe a sua ideia. Ideia que está prevalecendo na tua cabeça, aquele assunto que está remoendo na tua cabeça, aquele assunto que faz você acordar até animadão de manhã. É isso aí, aquela ideia. Você pode pensar que é pensamento, ideia, enfim. Eu falei ideia, mas se você entender que isso também pode ser pensamento fixo, então tá bom também. Mas assim, será que em certos momentos da vida, ao invés de eu pensar que eu estou lutando por essa ideia, eu não estou na verdade sendo manipulado pela minha ideia já? Já deu? E eu estou insistindo em alguma coisa que não deveria mais insistir? Ou seja, eu sou tão manipulado pela minha ideia que eu estou achando que é uma coisa boa e eu estou insistindo com um negócio que eu estou detonando, que eu estou prejudicando e não deveria mais estar com essa ideia. O negócio de hoje é que é esse aqui, tá? Nesse desembaraçando aqui. Então, aquilo que eu posso achar que é uma persistência em uma dada ideia que eu tenho, eu já estou no campo da teimosia. Já estou no campo da teimosia e estou colocando a perder muita coisa e estou, na verdade, já atrapalhando não somente eu, né? Mas atrapalho pessoas que estão também comigo. O pior é isso, tá? Em nome de uma ideia que não tem mais sentido algum ter, eu continuo com ela, só que se só fosse eu que me lascasse com o que eu estou pensando, mas aí eu vou lascar quem está comigo. Pessoas que já me alertaram faz tempo, para com isso, para de pensar isso, desiste, esquece, não é esse o caminho. Mas nós somos burros, né? E a gente vai insistindo numa coisa, eu falo que é perseverança, eu falo que, enfim, que é coragem, quando na verdade é uma baita de uma teimosia. E aí a pergunta, por que que eu não desisto de algumas ideias da minha vida? Por quê? Parece que algumas são tão tranquilas disso, né? Mas outras não. E eu fico agarrado a ideias que não deveria estar mais agarrado. E eu fico agarrado com elas. Então é aí que está a questão, tá, gente? Então o tema do Desembaraçando aqui de hoje é assim, ó. É normal que nós desistamos de alguma ideia na nossa vida. Vamos mudar de ideia, então. Vamos ter outra ideia. Vamos buscar outra ideia. Mas eu não quero abrir mão dessa ideia. Por várias razões. Uma delas é o tema de hoje. A pessoa pensa que desistir da ideia é fracassar. Tu já pensou isso? Pensa na tua cabeça agora aí, né? Você já imaginou isso? Não abro mão de uma ideia, porque se eu fizer isso, eu sou um fracasso. Desistir de uma ideia não é fracassar. Coloca na tua cachola isso. Desistir de uma ideia não é fracassar. Mas tem gente que fica com esse pensamento, que mudar de ideia, desistir da ideia é fracasso, é incompetência, o que vão pensar de mim, etc, etc, etc. E a pessoa fica aí agarrada numa coisa que não tem mais por que agarrar faz tempo. Já poderia dedicar tempo da vida para outra coisa, a uma vida que passa tão rápido, não é verdade? Olha só que interessante. Então, desistir de uma ideia não é desistir da vida, não é desistir de um sonho, não é desistir da capacidade e da sua capacidade ou desistir do seu futuro. Não tem nada a ver com isso. Mas nós podemos pensar que é isso, né? Então, por exemplo, tem ideia que era até muito boa no começo, tem ideia que era uma possibilidade para poder gerar coisas na minha vida, mas de acordo com o modo que eu me apego e me relaciono com essa ideia, aquilo que tinha tudo para ser uma coisa muito boa, pensa aí, acaba virando um peso. Alguma ideia que você teve de tão agarrado que você ficou nela não tornou-se um peso na sua vida? Pensa aí, já passou por isso? Ideias que se tornaram peso na sua vida. E mesmo sendo um peso, você não abriu mão daquela ideia porque achava que fazer isso era um sinal de fracasso. Quantos de nós já não pensou isso? Que abrir mão de uma ideia tem a ver com fracasso. Então a pessoa tem uma ideia que no começo parece uma grande possibilidade, mas de acordo com o modo que se relaciona com a ideia, aquilo vira um peso
Tem ideia que começa, oriunda de um desejo muito justo, um desejo muito bom, importante, só que a pessoa tem uma relação tão assim complicada com essa ideia que aquilo vira dívida emocional. Quantas pessoas que de acordo com a ideia que tem acabam tendo mais dívida emocional do que ideia, acabam tendo mais peso do que ideia, peso mental, de consciência, e a pessoa vai entender que abrir mão de uma ideia tem a ver com o fracasso. Então, aquela ideia, aquele projeto que parecia um grande caminho para a vida, acaba virando um labirinto. Sabe o labirinto, né? Aí tu entra, quanto mais dá a volta, mais enrolado fica, mais longe da saída fica, e quantas vezes a nossa vida fica assim? A pessoa não consegue abrir mão. Na verdade, não é só de ideias que nós temos dificuldade de abrir mão, né? Alguns têm dificuldade de abrir mão de outras coisas na vida, porque vai sofrer, enfim, então aquela coisa toda. Mas olha só, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de desistir de uma ideia porque ela cresceu ouvindo muito isso, né? Ela cresceu ouvindo que desistir é fracasso, que desistir é uma coisa de gente fraca, que desistir é uma coisa de gente desorganizada, irresponsável, incompetente, burra, e rebelde, enfim, um monte de coisa. E a pessoa fica realmente muito apegada a isso, para não decepcionar as pessoas. Tu já passa por isso? Fica agarrado a uma ideia tão somente para mostrar que não falhou, tão somente para achar que vai, para não desagradar alguém que confia e bota confiança em você, mas olha o peso que está levando com esse negócio. É complicado, né? Então, durante a nossa vida, algumas frases podem vir sendo construídas e elas moldam a nossa cabeça. Por exemplo, não desista. Ué, Baracho, não é bom ouvir não desista? Claro que é. Para muita coisa na vida, é muito bom não desistir. É garra, vamos lutar, enfim, vamos para cima, tá certo. Em muitas coisas é importante não desistir. Só que a pessoa que pensa que desistir de uma ideia é fracasso, ela vai ter dificuldade de mudar de ideia. Ela vai ter dificuldade em abrir mão da sua ideia, porque ela entende que abrir mão da ideia é fracasso. Então, ela vai lembrar daquela frase que ouviu a vida inteira: não desista, não desista. Então, para não desistir, a pessoa sustenta aquela ideia, que não serve para nada faz tempo já. Só está atrapalhando, só está prejudicando. Já passou por isso? Então, eu já, várias vezes. Essa é uma frase. Essa frase aqui, não desista. Outra frase muito difundida nas famílias é o quê? Vá até o fim. Baracho, mas não é bom ir até o fim muita coisa? A gente não fala tanto hoje de pessoas que começam as coisas e não terminam? Sim. Que procrastinam, que enrola? Sim. E não é ruim? É. Mas aqui, esse vá até o fim pode me colocar numa prisão na minha cabeça. Então, em nome de mostrar que eu vou até o fim, que eu dou certo, eu me agarro a uma ideia que eu sei que não presta mais. Mas se eu mudar de ideia, se eu abrir mão da ideia, eu sou um fracassado. Né? Se eu abrir mão da ideia, eu vou carregar um peso. E aí? Então a pessoa não abre mão. Olha só outra frase bem difundida: quem vence nunca para. Isso é ridículo, né? Quem vence nunca para. Ainda mais nesse nosso mundo hoje, que as pessoas têm que ficar produzindo, né? Nunca vivemos uma época de tanta busca por produção. Quem não produz, desaparece. Quem não se comunica, se trumbica, como diria o Chacrinha. E aí vai. E as pessoas, na verdade, acabam tendo que produzir, muitas vezes, nem porque gosta do que está fazendo, mas é para que o outro o veja, mas é para que o outro o valide, mas é para que o outro, enfim, perceba a minha existência. Então olha só como que o negócio pode ficar pior, só pelo fato de eu não abrir mão de uma ideia. E uma outra frase muito conhecida, além de não desistir, vá até o fim, quem vence nunca para, é a outra frase: você precisa insistir. Uma insistência justa, lógica, importante, ok. Mas falamos agora há pouco, a teimosia, a burrice, o orgulho de não mostrar que falhou,
faz a pessoa persistir naquela ideia. Então, pessoal, é normal na vida, uma hora ou outra, nós abrimos mão de uma ideia, desistir de uma ideia. Ah, mas eu falei para todo mundo, Baracho. Eu anunciei para todo mundo. Eu coloquei na rede social, colocou porque quis. Agora aguenta. Ah, e agora eu vou ter que desfalar tudo. Olha só, né? Já começou errado, fazendo todo o alarde por causa dos outros. Já tá errado isso. Mas a pessoa fica nessa prisão. É uma prisão. Tá lascado quem pensa assim, né? Então, uma coisa que pouco ensinada ainda mais nesse mundo hoje nosso de produção, sucesso, qual é o ensinamento? Nem todo fim merece ser continuado. Acabou. Não deu. E eu posso querer continuar coisa que nem deve mais ser continuada. É que nem filme, né? Aí tem um filme que é lançado, um baita de um filme, aí vou inventar de fazer a versão 2, 3 do filme. Quase todos é uma bosta, pode ver. Quase todos não é legal. O legal é o filme 1. Por que inventou de fazer o 2? Ainda mais o 3. Não dá certo. Tem coisa que não dá certo. Tem coisa que tem que abrir mão. E de novo, pela milésima vez, abrir mão, desistir de uma ideia não é fracassar. Você aí, que está aqui no Desembaraçando ao vivo ou gravado, vendo o conteúdo depois, está com uma dificuldade de abrir mão de alguma ideia? De desistir de uma ideia? Porque está entendendo que isso vai ser fracasso e você vai ser julgado e você está preocupado com a opinião dos outros? Você vai nessa conversa? Ficar preocupado com a opinião dos outros? É o que o outro fala, que fala quem você é? É o que o outro diz, que diz quem você é? Você é o que o outro fala de você? É assim que você pensa? Enfim, então, nem toda ideia merece mais energia. Nem toda ideia merece mais energia. E vou jogar uma conversa aqui que é para quebrar um monte de coisa na tua cabeça aí. Segura essa. Nem todo problema merece ser resolvido. É isso aí. Isso aqui vai ser o tema de amanhã. Nem vou mexer com isso aqui hoje. Mas segura essa realidade aí. Nem todo problema merece ser resolvido. E nem toda luta é sinal de coragem. Quer mostrar que é corajoso, quer mostrar que é fortão, que é fortona, que é independente, que é decidido. Muito importante isso, tá? Mas tem situações que é pura teimosia, que é pura questão de mostrar alguma coisa pro outro, usando uma ideia que nem deveria usar. Desistir de uma ideia não é fracasso. Mas olha só, muitas vezes, quando eu continuo em algo que já perdeu o sentido, é porque eu tenho dificuldade em admitir que aquele não era o caminho. Quantas pessoas têm dificuldade em admitir? Porque acham que isso é humilhação, porque acham que isso é inferioridade, que acham que isso é mostrar uma fraqueza. Gente do céu, ter fraqueza faz parte da nossa vida. Ter fraqueza, errar, faz parte da nossa vida. Mas tem pessoas que não pegam leve com isso não, porque não pode errar nunca. Que régua alta que é essa? Que negócio que é esse? Então, admita, caramba. Admita que a ideia já tá na merda faz tempo. A ideia não funciona faz tempo. É só para manter alguma conversa, para encher linguiça. Não dá certo. Ainda dá tempo de mudar esse negócio. Dá tempo de mudar, de ir atrás de outra ideia, então, de uma ideia que vale a pena. Só que entre o espaço de desistir de uma ideia e ir atrás de outra, tem a questão de reconhecer o momento do vazio. É isso. E pode me olhar, pode me ver, pode falar, tá? Não sou o discurso do outro. Só que assim, muitas pessoas não sofrem apenas porque uma ideia deu errado. Não sofrem apenas porque uma ideia deu errado, mas sofrem porque a pessoa se identificou muito com a ideia. Então acaba tendo uma relação com a ideia, como se a ideia fosse uma pessoa, como se a ideia fosse um cônjuge, um namoro, a mãe, o pai, enfim, a pessoa acaba tendo uma relação com a própria ideia, se identifica muito com a ideia. E aí quando a ideia é levada a sair de cena, a pessoa pode sentir como que se ela deixasse de existir também. Ela era mais a ideia do que ela mesma. Ela era mais aquilo que ela defendia do que ela mesma. Então,
em muitos casos, a questão de dificuldade de desistir de uma ideia é porque a pessoa pode achar assim, mas quem serei eu sem isso? Vai ser alguém sem ideia e vai ser alguém aberto a uma nova ideia. Mas volta aquelas preocupações com o que o outro está pensando, então a pessoa sustenta. Quanta coisa nós sustentamos por causa de um suposto desejo do outro, né? Assim, não posso mostrar que sou fracassado, não posso mostrar que eu sou incompetente, não posso mostrar que eu sou fraco. E eu gero uma dívida, eu gero um peso, eu gero um monte de coisa e eu me enfio num labirinto. E aí? Já passou por isso? Como que é isso aí? Já viu alguém assim? Que fica aí bancando uma ideia que não deveria ser bancada e você enxerga toda a consequência ruim que a pessoa colhe. Se fosse só ela para se ferrar é uma coisa, né? Mas muitas vezes põe gente ao lado que ama para se ferrar também. Aí é sacanagem, né? Então a pessoa, ela não pensa assim, né? Essa ideia não funcionou, né? Então vamos mudar de ideia. Mas ela não pensa que a ideia não funcionou. Ela vai pensar que ela não funciona. Ao invés dela falar, essa ideia não funciona, ela vai falar, eu não funciono. Olha só. Tem gente que é assim, né? Muito autorreferente. Traz tudo para si. Tudo é ela. Tudo é ele. Toda a causa é ele. Toda a causa é ela. Ah, porque estão assim comigo é porque eu fiz alguma coisa. A pessoa é muito autorreferente. Ela se vê como causa de tudo. Se acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, a culpa é dela. É complicado esse negócio, tá? Então, ao invés dela falar que a ideia não deu certo, vou mudar de ideia, ela fala que ela que não funcionou. É sempre assim. Eu não funciono. Por exemplo, em vez dela falar esse projeto não deu certo, ela fala o quê? Eu sou um fracasso. Você consegue notar a diferença? Tem diferença aqui, né? Uma coisa é falar essa ideia não funcionou e outra coisa é falar eu não funciono. Uma coisa é falar esse projeto não deu certo e outra coisa é falar eu sou um fracasso. Você percebe a diferença, amiguinho? Você percebe a diferença, amiguinho? Olha só, olha para onde você está indo. Por que ficar sustentando uma coisa que não merece nada de sustento? Não deu. Ué, você pensa que os grandes inventos da vida, as criações que o ser humano teve na história, foi na primeira vez? Foi de primeira que deu certo? Claro que não. Erro, acerto, até que alguma coisa se estabeleça. Mas volta aquela questão de não mostrar fraqueza, de não mostrar, enfim, incompetência. Quem disse isso? Quem disse isso? Hã? Então, quando eu confundo uma ideia com a minha identidade, isso que é sério, pessoal. Confundir a ideia com a própria identidade. Então a pessoa vai pensar o quê? Se eu abandonar essa ideia, se eu desistir da ideia, parece que eu estou me abandonando. Aí volta naquela questão da pessoa pensar quem serei eu sem a ideia. Não parece uma coisa melancólica? Né? Até no campo da depressão mesmo, a pessoa quando perde algo ou alguém, depende desse alguém, parece que ela vai junto. Parece que ela vai junto também. E a pessoa não consegue voltar. Porque ela perdeu o seu objeto de desejo. Então a ideia da pessoa, ela pode virar o seu objeto de desejo também. Então a pessoa não abre mão da ideia, porque se fizer isso, ela vai estar se abandonando. Então vai ter muito a ver isso também, negócio de ideia, com a autoestima de quem tem a ideia, do modo que a pessoa se vê, do modo que ela acha o que estão esperando dela. Aí volta a questão da família. Olha para sua história. Olha para sua história. Muitas vezes, o que você percebe numa dificuldade de abrir mão de uma ideia, de desistir, é baseado no que você viveu. É aquele filho que não pode errar, aquele filho elogiado, aquele filho que entende que dá orgulho para os pais, sendo bonzinho, correto, bonitinho, fofinho, só que paga-se um preço por isso. Não consegue ser flexível, não consegue ser autotolerante, não consegue olhar para si mesmo com mais flexibilidade, com mais leveza, se perdoar, enfim, flexibilizar, mudar. Não, eu não posso mudar, tem que ser até o fim desse jeito. Você vai se lascar desse jeito, você não vai aguentar e tá pondo a sua família em risco com isso.
É muito complicado esse negócio, pessoal. Então, assim, uma ideia pode ser mudada, uma ideia pode ser descartada, uma ideia pode cair sem que você caia junto. Ué, normal. Uma ideia pode cair sem que você caia junto. E uma ideia pode não dar certo e não quer dizer que você esteja errado. A ideia não deu certo. Ah, se a ideia não deu certo é porque eu estou errado. Não é isso. Então é de novo essa questão do rigor que você tem na sua cabeça, vozes de outras pessoas na sua cabeça, vozes que detonam o ser. É brabo esse negócio, né? Vozes que detonam, né? Então a pessoa vai ter dificuldade de desistir de uma ideia porque ela entende que desistir tem a ver com fracasso, tem a ver com fraqueza, tem a ver com incompetência. É muito refém de um suposto desejo do outro, né? Então a pessoa transforma a ideia dela numa sentença sobre si mesma e tem dificuldade realmente de flexibilizar, de mudar de ideia e aquela coisa toda. Uma ideia pode muito bem cair, ficar em desuso. Uma ideia que eu tive. E não quer dizer que eu vou cair junto. E não quer dizer que eu vou cair junto com ela. Mas volta aquela questão, né? De eu entender que eu preciso mostrar uma imagem para as pessoas aqui. E eu tenho que sustentar essa imagem. E a pessoa, eu acho que o outro está olhando isso também, né? Muito é da nossa fantasia, né? E a nossa fantasia é um negócio que manipula mesmo a gente, né? Eu fico refém dos meus próprios pensamentos. Eu sou manipulado pelos meus pensamentos. E aí é um negócio complicado. Então, acho que é um tempo de observar, né? Aquela ideia que eu estou teimando, e eu falo que é persistência, eu estou teimando, na verdade. Desista dessa ideia. Elabora o luto dessa ideia. O luto tem a ver com renúncia. O luto é um tempo de cada um. Mas, enfim, é um tempo de cada um. Desistir de uma ideia não é fracassar. É isso aí. Desistir de uma ideia não é fracassar. Quantas vezes aí alguém fala para você, eu mudei de ideia. Ela sai de perto de você com uma conversa e ela volta com outra. E você que é todo rigoroso, ao extremo, e fica bravo com a pessoa fez uma conversa com ela mesma, ela buscou outras fontes de pensamento e ela mudou. Temos um tempo tão curto aqui debaixo do céu, eu vou ficar inventando coisa? Ok, tem ideia que tem que ser levada até o fim, que é importante. Mas tem ideia que, na verdade, não é nem mais ideia. Aquilo já é um sintoma. Guarde isso. Eu posso estar carregando um sintoma disfarçado de ideia. Eu posso estar carregando uma narrativa daquilo que veio na minha história e eu falo que é uma ideia. Você está entendendo? Às vezes eu carrego uma incumbência que não é minha, mas eu acho que é minha pela minha história e eu falo que é uma ideia. Tá entendendo? Então observa realmente isso, né? Boa, meu brother, Cadinho. Compreendeu a questão? O Lacan falava, né, que o desejo do homem, na verdade, é o desejo do outro. Realmente pode ser isso mesmo, né? Então, as ideias existem, mas elas também deixam de existir. E vai ficar para a história. Naquele dia foi legal, naquele dia foi importante pensar isso. Mas um dia aquilo foi mudado. E a pessoa tem dificuldade nessa mudança. Então, uma ideia pode cair, mas não quer dizer que você precisa cair junto. Tá entendendo? E eu quero te jogar um negócio aqui, que eu falei agora há pouco, né, para provocar. Agora há pouco eu falei o quê? Nem toda ideia merece toda essa energia, lembra? E é um negócio que eu falei aqui bem louco agora há pouco, né? Nem todo problema merece ser resolvido. Vai dormir com essa agora, tá? Nem todo problema precisa ser resolvido. Desistir de uma ideia não quer dizer que é fracasso, né? Mas amanhã, no Desembaraçando de Amanhã, 183, vai ser esse tema. Mas vai pensando aí já, será que todo problema merece ser realmente resolvido? Isso tem muito a ver com o lance da ideia aí, tá? Eu fico sustentando uma ideia que, na verdade, é uma questão que eu nem teria que resolver. Não é da minha ordem, vamos colocar assim. Ou até um dia foi, mas não é mais. Porque muitas vezes
O problema não é eu não ter força para fazer alguma coisa, mas o problema é que eu estou gastando força com alguma coisa que não vale mais a minha vida nisso. Não vale, não vale. E é uma hora de reconhecimento. Eu sempre lembro daquele filme Indiana Jones e a Última Cruzada, de 89. Harrison Ford com Sean Connery, que era o pai dele. Quando eles vão atrás do Santo Graal. Aí eles vão lá e pegam lá o cálice, que era o cálice certo. E havia uma palavra lá, né? Não poderia atravessar o portal com o cálice não poderia sair daquele lugar. E alguém lá, a mulher, pega lá o cálice e abre-se a terra, fende-se, a mulher cai, morre, movida pela ambição, que ela foi querer pegar o cálice lá embaixo, ela tentou alcançar, caiu, e o Indiana vai tentar pegar o cálice lá numa fenda, assim, na abertura do chão, ele com a mão aqui do pai dele, e a outra mão ali encostando no cálice, e o Sean Connery, que é o pai dele, assim, com as duas mãos, segurando a dele, fala assim, Indiana. Ele olha, deixa pra lá o cálice, deixa pra lá essa ideia, você tá pondo sua vida em risco por causa dessa ideia, por causa dessa cobiça. O Indiana deixa e sai vivo. Desistir de uma ideia não é fracassar. Mas será que todo problema merece ser resolvido? Tudo vai ser costurado essa semana aqui, né? Tudo vai ser costurado, tá? Mas quero te deixar com esse pensamento nesse final de live. E se você aí começou a ver depois essa live aqui, fique tranquilo. Ela tá gravada, vai estar gravada daqui a pouco. E se você lembrar de alguém que deve ver esse conteúdo, fala para ela assistir e fala para ela acompanhar os próximos nessa semana. É a semana do Desembaraxando. Hoje, amanhã, quarta, quinta e sexta, tá? Hoje começamos às 8 horas. Eu acho que amanhã vai ser lá pelas 9 e pouquinho, tá? Já guarda aí, amanhã vai ser outra conversa. E pensa pra caramba e até amanhã. Será que todo problema merece ser resolvido? Pensa bem, né? Hoje aprendemos o quê? Desistir de uma ideia não significa fracassar. Nem ferrando. Nem ferrando. Beijo no coração. Beijo pra você, tá bom? Amanhã estamos de volta aí. E se você quiser ver o começo desse negócio aqui, vai estar gravado daqui a pouquinho. E amanhã nós se vê no próximo Desembaraxando. Bom demais, bom demais. E que bom que você esteve conosco aqui, tá bom? Valeu de todo o coração. É isso aí. Beijo, tchau, boa noite. Tchau, tchau.